Olá, eu sou a Tati Loyola e sejam bem-vindas para mais um vídeo. E eu tô fazendo a introdução aqui de novo, é porque no vídeo passado a minha bateria tava ficando baixa e eu precisei interromper porque eu não conseguiria gravar até o final. É aquele mesmo esquema, não reparem eu ficar mexendo no cabelo toda hora, é aquele negócio de estar com o cabelo cacheado, né? Vocês já conhecem a história. Estamos na hora do brunch falando sobre racismo. Eu tava falando no outro vídeo com vocês sobre o quanto eu me senti um pouco desconfortável em falar sobre racismo justamente por ser uma moça branca, mas que eu quis fazer o vídeo para atender o pedido do Giovanni. Então, se eu estiver falando alguma coisa errada, estiver me expressando de uma forma errada, por favor me corrijam aqui nos comentários ou até mesmo por e-mail lá em labiafeminina@gmail.com. Vamos lá. O próximo tópico que eu deixei aqui, gente, foi o seguinte. É inegável que existe uma hierarquia de raças e uma segregação, o que gera o racismo. Por que eu digo isso? Porque a gente pode prestar atenção numa coisa que é extremamente óbvia na sociedade, que é as raças, os nomes que a gente deu para ela, essa segregação, essa separação em raças. Então, as pessoas me disseram, as pessoas com as quais eu conversei, que você é educado sempre para agir como uma pessoa normal quando você é branco, mas quando você é negro, você é educado para se comportar como uma pessoa negra, para tentar combater o racismo o tempo todo. Então, a sua educação por si só na sociedade já é diferente, e o tratamento por parte de algumas pessoas também é. Então, a gente vê segregação em vários setores, não só no tribunal da internet. Não só aonde pessoas são espancadas até a morte ou pessoas sofrem injúria racial. Então, o quanto a gente tem que amadurecer o nosso pensamento, o quanto a gente tem que conhecer para tentar desmistificar o racismo. A primeira pergunta que eu queria fazer aqui, eu queria que vocês me ajudassem a chegar a uma conclusão ou ao menos a debater, para que a gente conseguisse encontrar um ponto comum para entender como desmistificar o racismo e nos tornar aliados a esse movimento. Eu vi um vídeo do Murilo, gente, Murilo e Gabi. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição do canal dele, onde ele fala sobre isso, sobre como pessoas negras são educadas para se comportarem de forma diferente dos brancos. Então, você consegue ver ali uma pessoa negra falando sobre o assunto e você consegue entender muito bem os sentimentos que eles têm, como eles se comportam, como eles são educados para se portar na sociedade e quais são as dificuldades que eles passam. É claro que a gente vai conseguir entender muito melhor se a gente conseguir conversar com uma pessoa que esteja no nosso convívio. Pode ser um familiar, pode ser alguém que trabalha com a gente, pode ser um amigo. A gente vai conseguir entender muito melhor quais são as relações que essas pessoas têm com a sociedade, o que elas passam no dia a dia delas e tentar trabalhar com elas a autoestima e o empoderamento negro. Vamos ver o que mais eu vi aqui. Inclusive nesse vídeo o Murilo fala sobre uma fala da Gabi, em que ela diz que um exemplo muito claro são as nossas propagandas de maquiagem, em que a maquiagem negra ela é sempre separada da branca, o que já é um sinal de que sempre há essa separação, sempre, o tempo todo. Inclusive um comentário pessoal meu, que eu não sei se vocês notaram, é que no último ano as propagandas envolveram muito mais pessoas negras. É óbvio que isso tem que ser encarado de uma forma positiva, mas a gente tem que lembrar que as empresas elas visam o lucro e que talvez nem todas estejam envolvidas inteiramente nessa questão de racismo. Nem todas elas querem combater, nem todas elas querem se envolver para fazer uma mudança efetiva, né? Então o primordial delas é o lucro e a gente tem que acabar ali descobrindo qual dessas empresas está colaborando para que a beleza negra ela seja mais aceita, que ela seja, como que eu vou dizer, realmente valorizada. Principalmente porque, pra mim, eu sou uma moça branca, mas eu tenho cabelo cacheado. Inclusive, eu sei que o preconceito que eu sofri não é nem de longe
parecido com o que as mulheres negras passam, mas a primeira vez que eu vi o comentário de Giovanni lá no meu canal, eu comecei a pensar sobre isso. Se uma moça branca como eu sofreu preconceito por ter o cabelo cacheado e chegar num cabeleireiro e os auxiliares do cabeleireiro e ele também se manifestarem de uma forma como se achasse o meu cabelo feio e dizerem que o meu cabelo era difícil de mexer, imagine uma mulher negra que ela passa por esse preconceito desde a infância dela, porque eu já vi mulheres negras falando sobre isso, sobre como é difícil lidar não só com os preconceitos acerca da cor da sua pele, mas como do cabelo, em que muitas vezes as pessoas até dizem que o cabelo crespo é um cabelo ruim. Uma coisa, uma expressão que é pra mim muito forte, muito pesada, e eu acho que as pessoas deveriam começar por essas pequenas atitudes do dia a dia, não deixarem tão em evidência a cor da pele da pessoa, a raça da pessoa, e não se referir ao cabelo das pessoas dessa maneira. Acima de tudo, eu queria deixar claro que o que eu tô querendo dizer pra vocês nesse vídeo é que a gente tem que trabalhar essa sensibilidade para com o outro. A gente tem trabalhado muito mais isso nos últimos anos, mas como a gente tá falando da causa racista, do combate ao racismo em si, a gente deveria ter um pouco mais de cuidado e tentar trabalhar essa sensibilidade para com o outro. E aí vamos lá, gente, o que mais que eu descobri? Então, gente, eu tive uma informação de que o IBGE tratava dos pardos como um dos grupos pertencentes à raça negra, e aí eu vi alguns sites discutindo sobre como essa afirmação era errada. Eu queria saber se algum de vocês sabe qual é a informação correta. Se realmente as pessoas pardas são uma espécie de subgrupo da raça negra ou se essa informação está errada. Eu queria descobrir aqui porque eu vi que existe controvérsias sobre essa informação do IBGE. Quem souber, comenta aqui nos comentários pra mim. Gente, eu queria dar um exemplo do que aconteceu recentemente comigo. Eu não sei se tem a ver com esse debate racista, mas eu gostaria de citar aqui. Eu tenho amigos negros, colegas, e eu sofri, assim, vamos dizer, uma pequena represália. Não seria uma represália. Eu fui zoada por uma pessoa negra. E aí uma terceira pessoa que estava naquele momento com a gente soltou a seguinte pérola que me deixou bastante chateada. Até que a pessoa que foi atingida não se sentiu muito chateada, né? Ela já tem uma autoconfiança bastante trabalhada, mas a pessoa soltou a seguinte pérola: ai, tinha que ser negro. E aí eu percebi que eu já vi isso acontecer algumas vezes. Muitas vezes uma atitude negativa, algo que incomoda uma pessoa, talvez um defeito, nos negros é associado à cor da pele deles. E não deveria, porque todos nós temos qualidades e defeitos, todos nós temos às vezes atitudes negativas, todos nós falamos coisas que afetam o emocional das outras pessoas, e isso não é associado à cor da nossa pele quando diz respeito aos brancos. Então por que seria associado à cor da pele do negro? Fica aí mais uma questão que eu gostaria de discutir com vocês aqui nos comentários. Eu queria falar também, gente, sobre uma coisa que é muito óbvia, mas que a gente deveria trabalhar com as nossas crianças, primordialmente, que seria aquela questão de posição social e cor da pele. A cor da pele branca, ela é muito naturalizada. O que eu tô querendo dizer com isso? É que a gente cresce entendendo que tudo que é fora do nosso padrão, de magreza, de cor de pele clarinha, olhos claros, um cabelo tido como cabelo bom, que era o que eu tava falando agora há pouco, tudo que tá fora desse padrão, tudo que é diferente disso é tido como ruim. E a gente tem essas marcas desde a nossa infância, onde os nossos próprios pais, muitas vezes, eu que tenho colegas negras de infância, elas dizem isso, que os pais não tinham muita paciência de pentear o cabelo e não sabiam muito bem como orientá-las quanto ao racismo que elas sofriam na escola, né? Porque criança, ela não tem muito filtro, e se você não consegue manter uma relação muito estreita com seus filhos, às vezes eles conseguem ser bem malvados. Eu acredito que vocês saibam disso. Chamando de neguinho, dizendo que a pele do outro é escura. Muitas vezes eu vejo pessoas reclamando nas redes sociais sobre o fato de quando eram pequenas, terem ouvido que a pele delas era suja só porque era diferente, porque tinha sardas, ou porque tinha manchinhas, ou mesmo por ser negro.
Então, outra questão que eu queria salientar nesse vídeo, que eu não sei se eu tô fazendo o caminho certo, tentem estreitar os laços que vocês têm com os filhos de vocês e trabalhem essa questão desde pequenos, de eles não praticarem esse racismo velado, vamos dizer assim, né? Que muitas vezes é uma brincadeira aqui, outra ali, né? Uma brincadeira, entre aspas, que se torna um racismo velado que a gente leva ali, né, pra fase adulta. Onde existem consequências. Afinal, injúria, o racismo é crime. Então vamos deixar claro isso para as nossas crianças. E se nós adultos tivermos qualquer prática racista, a gente trabalhar com a gente mesmo essa questão. Então vamos ver o que mais que eu deixei aqui. Eu deixei, gente, mais alguns tópicos aqui. O próximo eu já falei dele, acho que no vídeo anterior. A questão de você praticar o seu empoderamento, a sua autoestima e fazer com que você consiga ajudar o seu colega ou o seu parente negro que já sofreu ou que porventura possa sofrer o racismo, praticar a construção do empoderamento negro, da autoestima negra. Vamos desmistificar essa questão de que a pele do negro não é tão bonita, que o cabelo do negro é ruim, que o cabelo crespo não é um cabelo bonito, porque só é um cabelo diferente. É o que eu falo sobre inteligências. Não existe ninguém mais ou menos inteligente. Existem inteligências diferentes. Eu até queria falar sobre uma forma de preconceito que eu pratico. Muitas vezes eu já me peguei falando que um homem ou uma mulher negra eram extremamente bonitos ou extremamente inteligentes. Mas quando você vai fazer esse elogio para uma pessoa branca, você nunca fala que pessoa branca bonita, né? Então a gente tem aquela necessidade, muitas vezes inconscientemente, de fazer um elogio para uma pessoa negra e salientar a raça dela. Então vamos tentar desmistificar o racismo até nessas pequenas atitudes do dia a dia, pra gente não deixar as pessoas negras desconfortáveis. E vamos para os nossos últimos tópicos, porque o vídeo já tá com 12 minutos, gente. Extinguir práticas racistas e trabalhar a escuta e o diálogo. Em toda e qualquer relação isso é muito importante, mas principalmente com quem sofre preconceito, com quem sofre algum tipo de abuso. Trabalhar a escuta e o diálogo faz com que você conheça melhor as pessoas que estão com você, que convivem com você, e por consequência o relacionamento de vocês melhora. E vocês conseguem enfrentar esse tipo de barreira que é o racismo. Pare de achar que o racismo não é problema seu e trabalhe a ideia de relações de poder. Bom, muitas pessoas não se manifestam no seu local de trabalho contra práticas racistas ou em qualquer outro local porque elas acham que não é problema delas. Afinal, elas são brancas, elas não são negras, elas não vão passar por esse tipo de coisa. E não é o que acontece, gente. Nós sofremos preconceitos e abusos no decorrer da vida da gente. A gente tem que estar preparado para passar por essa questão ou nós vamos ficar marcados. Eu já falei sobre isso num vídeo anterior, sobre as marcas, e às vezes é muito difícil de lidar com o processo. Então, não ache que o racismo não é problema seu só porque você é branco. Então, trabalhe com as pessoas que você conhece, as pessoas negras, para que elas consigam não absorver esse fato negativo que aconteceu com elas e que elas consigam trabalhar tanto a sua autoestima e o seu empoderamento que elas consigam dar uma aula de como se tornar aliado a essa causa que é tão importante. Trabalhar a ideia de relações de poder. Realmente, gente, a história conta que o branco sempre se achou muito superior ao branco e a gente viu aí nos noticiários muitas polêmicas envolvendo o racismo. Eu acredito que vocês tenham visto o caso do Carrefour, em que um homem negro foi espancado até a morte. Eu não acredito que ele tenha sido espancado pela cor da pele dele, mas é uma questão relevante. E sobre aquele motoboy que foi extremamente humilhado por um rapaz branco. Então, essas questões do dia a dia, essas relações de poder que as pessoas acham que têm só porque são brancas, elas devem ser mais trabalhadas. Deve haver mais diálogo, deve-se trabalhar a escuta, deve-se tentar ser mais sensível à dor do outro, entender o que está acontecendo e de como o racismo ele é praticado no dia a dia, porque de repente
você faz um comentário como o que eu fiz, de que um homem negro ou uma mulher negra é muito bonita, e você não consegue entender o quanto isso pode afetar uma pessoa. Não é porque não afetou a você que não vai afetar outra pessoa. Então vamos trabalhar essa ideia de relações de poder, trabalhar a sensibilidade, trabalhar a escuta e o diálogo o tempo todo, principalmente nessa causa que é tão importante. E para finalizar, gente, eu queria endossar mais uma vez que essa causa ela não deve ser só discutida quando existe uma manchete no jornal, ela deve ser discutida, ela deve ser trabalhada no dia a dia. Nós que somos brancos, vamos nos tornar aliados das pessoas negras, vamos trabalhar junto com elas. Não é porque você é branco que não é problema seu, eu digo mais uma vez. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, gente. Se vocês tiverem alguma contribuição pra gente continuar discutindo sobre racismo, deixa aqui nos comentários, eu vou dizer mais uma vez. Eu espero que vocês estejam muito bem, que essa discussão seja muito positiva, que melhore a vida de alguém. Fiquem com Deus, até a próxima. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Quem ficou até o final do vídeo, comenta aí pra mim Banguela, que é o meu personagem favorito de Como Treinar o Seu Dragão. Um grande beijo e até mais. Tchau!